Pronto. Olha só. Então, como eu estava falando, a gente começou aqui essa parte aqui do reino plant. Na última aula, a gente começou aqui, ó. A gente tinha visto impactos ambientais. Exato. É só conferir aqui. Impactos ambientais. E a gente começou aqui briófitas e pteridófitas. Aí vamos lá. Antes que a gente começasse, de fato, briófitas e pteridófitas, nós... Só um momento. Antes que a gente começasse essa parte de briófitas e pteridófitas, de fato, nós começamos a fazer essa parte introdutória ao reino plant. Aí não sei se vocês lembram. Deixa eu ver se eu pego aqui um slide legal dessa parte de introdução a plantas. Eu tenho aqui. Pronto. Introdução botânica. Justamente isso aqui. Deixa eu conferir aqui uma coisa. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, vou compartilhar muito. Pronto. Olha só. Aqui, pessoal. Aqui seria o que a gente viu na última aula. Então, a gente tem aqui essa parte aqui de botânica, onde a gente tem um cladograma geral para plantas. Então, você tem aqui uma estrutura interessante aqui, para que você possa memorizar, inclusive, toda essa parte aqui a respeito dos grupos taxonômicos para plantas, né? Então, você tem as plantas surgindo a partir das algas, clorófitas, que são as algas verdes, as macroalgas verdes, aquela que agarra nos seus pés quando você vai entrando no mar, né? Acho que vocês nem lembram mais como é que é isso, a gente nem lembra. Mas, enfim, agarra lá nas suas pernas, lá, aquelas são são as clorófitas, tá? São macroalgas verdes. Eu tenho, a partir delas, o surgimento da característica aqui, retenção embrionária, que é o quê? A capacidade que as plantas têm de formar um embrião protegido, ok? Esse embrião protegido, ele só pode ser formado porque esses organismos, eles formam tecidos. Então, essa capacidade de formar tecidos é o que a gente diferencia algas de plantas. Por quê? Porque tanto algas quanto plantas são eucariontes, autotróficos, fotossintetizantes. As plantas são unicamente pluricelulares, enquanto que as algas podem ser uni- ou pluricelulares. As algas são chamadas de talófitas, enquanto que as plantas são chamadas de espermatófitas, tá? Então, a gente tem aqui a formação de tecidos, formação de embrião, dando origem ao primeiro grupo, que é o grupo das briófitas. As briófitas vão ser plantas o quê? São plantas de pequeno porte, avasculares. Se tiver dúvida, vocês perguntem no bate-papo, tá? São plantas avasculares de pequeno porte. Por elas terem pequeno porte, elas não têm vasos condutores de seiva. Então, elas são pequenininhas, mas elas permitem que
existe tem gente chegando na sala ainda, que existe a circulação de seiva em seu interior, tá? Através de difusão, processo de difusão, ou seja, a seiva indo de onde a concentração dissoluta é maior para onde é menor. A gente já conversou sobre isso. Assim são as briófitas. Só que elas não têm nem raiz, nem caule, nem folha, nem flor, nem fruto, nem semente. Se você fosse perguntar para sua mãe, seu pai, sua tia, seu irmão, alguém assim próximo, tá? Perguntar assim, quais são as características principais de uma planta? Aí alguém vai dizer, tem que ser verde. Não, tem que ter raiz, tem que ter folha, tem que ter... enfim, vai dizer algumas características relacionadas a esses órgãos vegetais. Só que não necessariamente a planta necessita ter raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As briófitas não possuem nenhuma dessas características, nenhum desses órgãos. E como é que você diz que elas são plantas? É porque elas são pluricelulares, eucariontes, fotossintetizantes, autotróficas fotossintetizantes, e formam tecidos, têm retenção embrionária. Tá? Essas características que determinam que elas são plantas. As briófitas, contudo, elas dependem da água para fecundação. Elas não conseguem se reproduzir se não tiver água. Por quê? Porque o gameta masculino ele é lançado na água e através da água ele vai nadando, ele é flagelado, igual espermatozoide. Ele é flagelado e ele consegue nadar em direção ao gameta feminino. Aí não sei se vocês lembram, gameta masculino e feminino, as diferenças que a gente vai ter aí. Mas para você poder fazer a distinção, você tem o gameta masculino é chamado de anterozoide, enquanto o gameta feminino é chamado de oosfera. Não sei se vocês estão lembrados. Gameta masculino anterozoide, gameta feminino é oosfera. A gente vai falar mais para frente. Então, o anterozoide ele nada em direção à oosfera, na água. Isso acontece com briófitas e acontece também com pteridófitas. Qual é a diferença que a gente vai ter entre briófitas e pteridófitas? É porque pteridófita é de maior porte. Então, pteridófita vai ser uma planta já mais desenvolvida. As pteridófitas, imagina que eu tenho um monte de briófitas juntinhas umas das outras. As que vão conseguir se desenvolver mais são as briófitas de maior porte. Tá? Ou seja, quanto maior, mais faz fotossíntese, consegue se reproduzir mais e elas, por ficarem maiores, vão precisar de alguma estrutura para poder se desenvolver e transportar transportar sua seiva, ou seja, vai precisar de vaso condutor. Esse sistema de vasocondução vai surgir só nas pteridófitas. Então, eu tenho aqui, primeiras plantas vasculares. Eu tenho aqui no ancestral comum, a pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Primeiros ancestrais. Aí eu tenho aqui as pteridófitas. Pteridófitas, plantas que já têm raiz, caules e folhas, mas não tem flores, frutos nem sementes. Não tem. Vai precisar disso aí. Daí, nós falamos o seguinte, esse organismo aqui, briófita, é representado especialmente pelos musgos, tá? Musgos. Mas eu tenho aqui musgos, hepáticas, antóceros aqui dentro. As pteridófitas são representadas principalmente pelas samambaias, tá? Samambaias, avencas estão aqui dentro. Esses dois indivíduos aqui, esses dois grupos, eles formam o que a gente chama de criptógamas, que são plantas que não têm sementes. Plantas sem sementes. A gente fala que essas criptógamas aqui recebem esse nome, criptógama, porque cripto significa urna, tá? Aquele recipiente onde é guardado o que a gente chama de esporo.
que é o material pelo qual a planta consegue se reproduzir. Sem esporo, ela não se reproduz. Tá? Então, briófitas e pteridófitas formam esporos e esse esporo é armazenado numa urna. Essa urna a gente já consegue ver aqui nas briófitas, ó, que é essa cápsulazinha aqui. Nas pteridófitas, não sei se vocês lembram de ter visto na samambaia, na parte de baixo da folha tem um monte de pontinhos que a gente chama de soro. E esses soros servem para que a planta, quando tiver com o esporo maduro, o soro se racha e a planta ela libera aquele esporo e ele vai sendo levado com o vento ali para que a planta consiga se dispersar. Por isso que o nome é pteridófita. Ptero significa aquilo que voa, que é levado com o vento, com facilidade. Beleza? Outra coisa que a gente pode colocar aqui é o seguinte, que logo depois das pteridófitas, a gente tem surgindo aqui a característica de semente, primeiras plantas com sementes, dando origem aqui a gimnospermas e angiospermas. Por que eu tenho esses dois nomes? Gimnosperma quer dizer semente nua, tá? Gimno, nua. Angiosperma, angio quer dizer revestido, aquilo que reveste, que está guardado. Então, angiosperma, a gente está falando de planta que tem a semente revestida por uma estrutura que aqui seria a estrutura aqui seria o fruto. O fruto que guarda a semente. Tá? Os dois grupos aqui, gimnosperma e angiosperma, formam o que a gente chama de fanerógamas. Fanero está relacionado à planta que tem estrutura reprodutiva aparente, enquanto que criptógama está guardada, né? A estrutura reprodutiva está guardada, fanerógama está aparente. São plantas com sementes, tá? Gimnosperma não tem fruto, angiosperma tem fruto, tem flor verdadeira. Ok? Se a gente andar aqui mais um pouquinho, ó, a gente vai entrar aqui no que a gente chama de ciclo reprodutivo, ciclo de vida das plantas. Então, a gente teria aqui o seguinte, ó, as plantas elas têm alternância de gerações. A gente diz que elas têm ciclo haplodiplobionte. Ok? Seria o seguinte, ó, vamos lá. Esse ciclo ele é compreendido por duas fases. Uma fase haploide e outra fase que é diploide. A gente diz que a fase haploide, a fase N, é chamada de gametófito e a fase diploide, 2N, é chamada de esporófito. Tá? Imagino que vocês todos já lembrem disso daqui. Se tiver dúvida, fala aí no bate-papo ou chama aí, dá uma chamada. Ó. Gametófito. Esse gametófito, pelo próprio nome, gametófito serve para produzir gametas. Aí eu tenho o gametófito, o multicelular, haploide, N, e ele vai produzir os gametas. Só que ele vai produzir por que processo? Mitose. Isso aqui é no mínimo estranho. Por quê? Porque em nós, quando nós vamos produzir gametas, a gente faz o quê? Meiose. Meiose é o processo reducional, o processo de divisão celular para produzir os gametas. A gente tem meiose gamética. Só que as plantas não possuem meiose gamética. Para fabricar os gametas, elas possuem a mitose. Então, elas realizam mitose, produzem os gametas. Os gametas vão se unir na fecundação, né? O anterozoide fecunda a oosfera, forma o zigoto. O zigoto é 2N. Esse zigoto se desenvolve, por mitoses ele cresce, forma o que a gente chama de esporófito, que é a estrutura que produz os esporos. Só que os esporos, o processo para produzir os esporos é justamente a meiose. Então, a gente fala que nas plantas, a meiose é meiose espórica. Enquanto nós possuímos meiose gamética, a planta ela possui meiose espórica. São formas diferentes, tá? Uma tem meiose espórica e outra tem meiose gamética. Então, a gente vai dizer aqui o seguinte, ó. O gametófito produz os gametas por mitose, o gameta realiza a fecundação. Os gametas, né, participam da fecundação. Forma o zigoto, aí já é a fase diploide.
O zigoto se desenvolve por mitose e forma o esporófito. O esporófito, através da meiose, produz esporos. Aí já vem a fase haploide novamente. Os esporos caem no chão, germinam, formam o gametófito. O gametófito é haploide. E o ciclo se reinicia. Esse ciclo ele é comum a todas as plantas, de briófitas a angiospermas, todas possuem esse ciclo haplodiplobionte, tá? Esse ciclo de vida ele é comum a todas as plantas. E a gente diz o seguinte, esse ciclo de vida, ele é interessante para que a planta ela consiga realizar processos evolutivos que fazem com que ela, mais para frente, ela não dependa da água para fecundação. Briófita e pteridófita depende, mas gimnosperma e angiosperma não depende. E o que vai fazer com que gimnosperma e angiosperma não dependam da água para fecundação é justamente a formação do tubo polínico ou o grão de pólen, né? O grão de pólen vai ser formado e o grão de pólen é que vai carregar o gameta masculino. Então, a mitose, né, gamética, ela vai acontecer lá dentro do grão de pólen. Beleza? Se a gente for observar aqui os grupos, a gente tem características, né? Plantas avasculares. Não tem semente e não tem fruto. Eu tenho briófita, hepatófita, anthocerófita. São 3 filos. Plantas vasculares sem semente, eu tenho pteridófita e licopodiófita. E plantas vasculares com sementes, eu tenho coniferófita, cicadófita, guinetófita, gincófita e antófita. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, aqui eu tenho filos. Veja que eu tenho aqui, isso aqui que a gente está vendo é o reino plant. O reino plant ele é formado por 4 grupos que a gente vai chamar de superfilos, ou se não, divisão. Então, eu tenho a divisão briófita, divisão pteridófita, divisão gimnosperma e divisão angiosperma. Cada divisão dessa possui seus filos. Na divisão briófita, eu tenho um filo também chamado briófita. E tenho mais 2 filos, hepatófita e anthocerófita. Na divisão pteridófita, eu tenho um filo chamado pteridófita também. E outro filo chamado licopodiófita. Na divisão gimnosperma, eu tenho um filo chamado coniferófita, outro cicadófita, outro guinetófita e outro gincófita. E, por fim, na divisão angiosperma, eu tenho um filo chamado de antófita ou filo angiosperma mesmo. Tá? Beleza? Então, só para lembrar, eu tenho tanto o filo briófita quanto eu tenho a divisão briófita. Quando eu estou falando assim, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, eu estou falando basicamente das divisões, dos superfilos, tá? Que eu tenho dentro do reino plant. Aí vamos entrar aqui em briófita. A briófita, diversidade de 3 filos. O filo briófita, o filo hepatófita e o filo anthocerófita. O filo briófita é formado pelos musgos, tá? Então eu tenho aqui um musgo, O musgo é aquela plantinha que ela se forma nas rochas, você está vendo aqui, nas rochas, no tronco das árvores, tá? Que ele serve para a planta. Ele é diferente, aliás, quando a gente compara com o lodo, tá? Musgo é uma coisa, lodo é outra. Lodo é aquele material gelatinoso, parece uma meleca verde, tá? Que você pisou e escorrega, né? Escorregadio. O musgo não, ele parece um monte de pelinho nas plantas. Parece... como é que é o nome? Tem um nome do... Parece... enfim. Veludo. A palavra era essa. Veludo, né? E ele forma os talinhos e as cápsulazinhas em cima. Aqui, ó. Isso aqui é musgo também, tá? Com as cápsulas que tem os esporos dentro, ó. O filo hepatófita, filo das hepáticas, ele é assim, ó. Olha como é que é uma hepática. Ela é assim. Ela tem esse nome porque ela tem um verde puxando para o vinho já, né? Hepatos, está relacionado à coloração mesmo.
Isso aqui ela é vista de cima e aqui ela é vista de lado. Parecem uns coqueirinhos, né? Isso aqui são as cápsulas de esporos delas. Tá? Isso aqui é pequenininho, tá? Planta de 1 a 3 centímetros de altura. E aqui eu tenho os antosserófitos, tá? Ou antóceros, que ele formam os talinhos, tá? Apenas. Todos esses filos, eles têm a mesma estruturação, vamos dizer assim. Eu tenho aqui, ó, o antócero, o musgo, né? Que tem rizoide, que são estruturas que parecem raiz, mas não é, são raízes, como é que eu posso colocar? Raízes ancestrais, raízes primitivas, tá? Raízes genéricas, são os rizoides. Cauloide, que é um tipo de caule genérico também, vai dar origem ao caule mais para frente, né, nas pteridófitas. E os filoides, que são estruturas que parecem folhas, mas não são. Vão dar origem às folhas mais para frente. Tá? Essa parte aqui do filoide para cima são os esporófitos. Os esporófitos têm a haste esporofítica e tem a cápsula esporofítica, que está aqui. Ó. Dentro da cápsula tem o esporo. Tá? As hepáticas, mesmo sistema. O rizóide está aqui embaixo, o filoide aqui, tá? E eu tenho aqui a haste com a estrutura aqui do esporófito aqui em cima, na pontinha, tá? Com a cápsula. Para reprodução, o que é que eu vou ter, ó? Para embriófitas, o que é que eu vou ter para reprodução? Eu vou ter o seguinte, ó, o gametófito, só lembrando aqui, briófitas, elas são dioicas. Eu tenho o gametófito masculino e gametófito feminino. Tem a plantinha masculina e a feminina. Tá? Então vai acontecer o seguinte. Ó. Essa estrutura que a gente está vendo aqui, isso aqui é um musgo, né? Essa estrutura que a gente está vendo aqui, isso seria aqui um gametófito, né? E essa parte de cima é esporófito. Então vamos lá. O esporófito, ele tem a cápsula. O esporófito é 2N, a cápsula é 2N também, diploide. Sofre meiose esporofítica e elimina os esporos. Forma os esporos e elimina. O esporo cai no chão e germina, formando gametófito feminino e masculino. O gametófito masculino produz anterozoides no anterídeo. Tá? Os anterozoides são os gametas, o anterídeo é a gônada, é como se fosse o testículo. Esse anterídeo produz os anterozoides são eliminados na água. Eles vão em direção à oosfera. Cadê aqui? Oosfera. Oosfera, aqui, ó. Oosfera. Que é o gameta feminino. Então, o anterídeo é eliminado na água, fecunda a oosfera e vai produzir o zigoto. O zigoto é 2M. Aí sofre mitoses e desenvolve aqui o esporófito na parte de cima da planta, tá? Aqui em cima, nessa estrutura aqui de cima, se forma o esporófito. Entende? E o ciclo se reinicia, porque o esporófito produz esporos e tal. O ciclo vai para frente. Então, a gente pode dizer que uma fase é haploide e prediploide. Arquegônio, anterídeo, oosfera e anterozoide. Seria o quê? Arquegônio produz a oosfera, o arquegônio seria como se fosse o ovário, produz a oosfera, e o anterídeo produz o anterozoide. Beleza? Aí vamos lá. O filo das a divisão das pteridófitas vai ter 2 filos. O filo pteridófita mesmo, que é formado pelas samambaias e avencas, e o filo licopodiófita, que é o filo das licófitas, ou licopódios. Ok? Aqui eu já tenho planta que tem raiz, caule, folha, flor. Não, folha, mas não tem flor, nem fruto, nem semente. Não tem. Então, o caule, por exemplo, samambaia e avenca. O caule é subterrâneo. Tá? O caule é subterrâneo, que é chamado rizoma. E esse caule
a partir desse caule, se formam as folhas. Primeiro forma uma estruturazinha chamada de báculo, que é toda enroladinha, eu acho que vocês já viram. E depois forma as folhas. Na parte de baixo das folhas tem a estrutura para a reprodução, tá? Que é chamado de soro. Então eu voltei aqui, as samambaias, de forma semelhante ao que acontece nas briófitas, quando eu tenho gametófito e esporófito também. A gente vai ver direitinho aqui. Aqui está o soro. Ó. Aqui eu tenho a parte de baixo da folha de uma samambaia. Aqui tem os soros. Aqui eu tenho o gametófito de uma samambaia. Tá? Aqui, isso daqui é uma licófita. Tá? Um tipo de plantinha do grupo das pteridófitas. Aqui uma samambaia. Tudo que a gente está vendo aqui é esporófito. O gametófito é isso. Esporófito é isso aqui. E aqui o samambaia-açu, que é um tipo de pteridófita que alcança um porte maior. Ok? 6 a 9 metros de altura. A reprodução, ela pode ser por brotamento, através do báculo. Uma partezinha da planta, ela é originada. Isso daqui, ó, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Isso daqui, ó, um báculo, aí vem outro báculo. Imagina que a terra está por aqui por cima. Aí vem um báculo, outro báculo, outro báculo. Você pensa que você tem várias plantas, mas na verdade não é. Ou pode até considerar como várias plantas, mas são clones de um mesmo... a gente chama isso de hamlet, de um mesmo caule. Tá? Eu já recebi aqui a mensagenzinha que está terminando o tempo. Então, você tem brotamento ou você tem a reprodução sexuada, né, que é através dos gametas. Então, a gente tem algumas que são homosporadas e outras que são heterosporadas. O que é isso? Tem planta que os esporos, eles dão o mesmo tipo de esporo, dá origem à estrutura masculina e feminina, gametófito masculino e feminino, quanto você tem algumas plantas que têm megásporo e micrósporo, ou seja, um esporo que dá origem a uma planta masculina e um esporo que dá origem à planta feminina. Os soros, eles produzem esporângios, esporócitos e esporos, nessa sequência, tá? Para dar origem ao o esporo cai no chão, germina, nessa sequência aqui, ó. O esporo, dentro do soro, dá origem a uma planta nova através da fecundação. Aqui a gente tem um gametófito. Ó. O gametófito, nesse caso aqui, ele é hermafrodita. Ele tem oosfera e anterozoide. Então, na própria planta, na presença da água, vai acontecer a fecundação, forma o zigoto. O zigoto dá origem a um esporófito jovem. Esse esporófito se desenvolve, se desenvolve, se desenvolve e ele forma, no final das contas, os soros. Os soros dão origem aos esporos. A mesma lógica. O processo aqui de formar os esporos é um processo reducional, meiose espórica. Tá? Então, a mesma ideia de ciclo vai se repetir aqui. O ciclo que uma fase é haplóide e outra fase é diplóide. Ciclo haplodiplobiôntico. Tá? Então, na sequência é gimnosperma. A gente vai pegar aqui o continuado do jeito que estava aqui no livro. Então, briófita e pteridófita vai seguir basicamente isso. Ó. Mesma lógica que eu estava usando aqui. Ó. Caulóide, filóide, rizóide, gametófito, esporófito aqui em cima. Tá? Aqui está mostrando alguns tipos de plantinhas. Aí você tem aqui... Isso aqui é antócero. Isso aqui é uma hepática. Isso, estava achando diferente aqui o nome antócero. É uma hepática, tá? É porque está vista de cima. Mas se você ver de lado, vai ser assim, ó. Tá? Parecendo uns pezinhos de porco, né? Parece uma... que é de mentira. Tá? E o esporófito está aqui, ó. Aí você tem o ciclo de vida haplodiplobionte, ó, que a gente mostrou aqui. Né? Mesma lógica que eu usei aqui no slide, tá?
E as pteridófitas seguem a mesma lógica. Aqui eu tenho avencas, a selagnela, aqui eu tenho a cavalinha, o pisóloto, que são exemplos de licopódios, tá? Tudo é pteridófita, tudo faz parte da mesma divisão pteridófita. Ciclo de vida, o que eu acabei de explicar ainda agora, ó, esporângio, esporo, tudo é produzido no soro. Ok? Mesma sequência. Mostrando aqui um resumão dos dois grupos, né? Briófitas avasculares, habitam locais úmidos, depende da água para fecundação. Quando eu falo assim, depende da água, e gimnosperma e angiosperma não depende da água, não quer dizer que gimnosperma e angiosperma não precisa de água para nada. Precisa de água. Tem vaso condutor, tem tudo mais. Mas, na hora da fecundação, briófita e pteridófita que precisa da água. Gimnosperma e angiosperma, na hora da fecundação, não precisa da água. Tá? Exemplo, musgo, hepático e antócero. Alternância de fases, não tem flores, nem frutos, nem sementes. Pteridófita são vasculares, habitam regiões tropicais também, precisa de água para fecundação. Uma coisa interessante. Na briófita, a fase mais desenvolvida é o gametófito. Vamos aqui, ó. Uma coisa interessante que eu não falei. Ó, isso aqui, ó. A planta está aqui, isso aqui é o gametófito. Aí forma o esporófito na fecundação, o esporófito forma os esporos, aí ele seca. Aí depois ela fecunda de novo. Aí ela forma o esporófito novo. Ou seja, o gametófito sempre fica ali. O esporófito é que ele se forma, depois deforma. Se forma e depois deforma. É como se fosse no caso do ser humano, que a mulher pode ficar grávida, depois ela não está grávida, depois fica grávida, depois não está grávida. Mais ou menos a mesma lógica. E só quem forma esse esporófito aqui é o gametófito feminino, igual na espécie humana. Tá? Quando você vai para pteridófitas, nas pteridófitas é diferente. Por quê? Ó, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Aqui é o gametófito. O gametófito, quando a planta vai se desenvolvendo, ela formou essa estruturazinha aqui de cima, o gametófito desaparece. Aí fica só o esporófito. Aí o esporófito forma esporos, forma outro gametófito. Aí, quando forma o esporófito, o gametófito desaparece. Ou seja, para pteridófitas, a fase dominante é o esporófito. E para briófitas, a fase dominante é o gametófito, essa parte aqui que dura mais tempo. É a fase duradoura, fase permanente, dominante. Ok? Então, briófitas, a fase dominante, gametófito. Fase temporária, esporófito. Para pteridófitas, a fase dominante é o esporófito. E a fase temporária é o gametófito. Tá? É isso que está explicando aqui. Está dizendo assim, ó. O esporófito é a fase mais desenvolvida das pteridófitas. Não formam flores, frutos nem sementes. Tem alternância de fase e exemplos samambaia, avenca, licopódio e cavalinha. Aqui vem o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem durante a semana e na próxima aula a gente continua. Beleza? Para que a gente pegue aqui, ó, acho que aqui já é o assunto de idade. Mas eu vou dar uma olhadinha para a gente quando a gente vai. Tá certo, pessoal? Pessoal, é isso. A gente vai ficar por aqui. Até a próxima aula. Saudade de vocês. Tchau, tchau.